Fala pessoal, beleza? Rafael Tavares do Movimento Em Direita CG. Como vocês podem ver, hoje eu estou aqui com a presença do André Sarneiro, vereador de Campo Grande. Ele abriu espaço para a gente estar vindo aqui no gabinete dele, conversar um pouquinho, bater um papo sobre a política, né? E hoje a gente está aqui e aí eu queria fazer algumas perguntas para o André. André, primeiramente, obrigado aí pelo espaço, né? Tá abrindo um tempinho para a gente aí. A primeira pergunta, na realidade, que a gente queria saber sobre você é a questão do espectro político. Qual que é a sua posição hoje, direita, esquerda, centro? Qual que é a sua posição pessoal a respeito disso? Bom, primeiramente, olá pessoal, é um prazer, viu, Rafael? E está começando também nesse trabalho pioneiro de entrevista com representantes da população. Eu sou um fã do seu trabalho porque você representa aquilo que nós queremos, né? Que somos cidadãos que realmente se preocupem e verifique e fiscalize o trabalho dos parlamentares e dos seus representantes. Então, parabéns aí. Obrigado. E é um prazer falar aí com seus seguidores. Olha, meu posicionamento é de direita, né? Eu acho que o Brasil precisa de pessoas hoje com posições já pré-definidas, né? Não dá mais espaço para aquelas pessoas que ficam em cima do muro e vai de acordo com a onda, né? Porque a onda leva. Então eu tenho meu posicionamento, me considero uma pessoa de direita e só com um pensamento assim, ao mesmo tempo muito inovador, com pensamentos de trazer inovação dentro da política pública. Certo. Porque quando se fala de direita tem uma concepção um pouco equivocada, né? Muitas pessoas acham que, poxa, quem é da direita geralmente é o conservador apenas. Não, é o conservador de princípios, mas que quer realmente mudanças, que quer trazer inovação, que quer melhorias, aproveitar aquilo que de repente a esquerda possa ter de bom e trazer também, mas me considero uma pessoa de direita. Legal, bacana. Sobre o desarmamento, qual que é a sua opinião hoje? É um debate que está sendo muito conversado aí, principalmente nas redes sociais. Qual que é a sua opinião sobre o desarmamento? Olha, eu sou policial federal e podem ter certeza que a grande maioria dos policiais federais defende o armamento da população. Como que seria esse armamento? Não seria um armamento feito assim, à torta direita, igual que é nos Estados Unidos, onde a pessoa pode inclusive adquirir uma arma num supermercado. Muito livre, né? Porque qual que é a diferença deles? Né? Lá a pessoa pode sim adquirir uma arma num supermercado, porém, caso ela cometa um crime ou abuse desse direito de portar arma, a pena é severa. Sim, certo. Aqui não. Então o que eu falo sempre, sou a favor sim do armamento, até que um dia nós possamos chegar nesse nível de vender uma arma dentro do supermercado. Porém, antes precisamos mudar leis. E é esse o trabalho do parlamentar, criar leis mais rígidas para a bandidagem, porque é uma bandidagem que se arma independente de ter anistia ou não, de ter direito de portar arma ou não, ela porta porque ela adquire arma no mercado negro. E o homem de bem, o pai de família, a esposa, né, desse homem de família, a família em si, ela não consegue se armar para defender os seus entes. Então nós precisamos sim, se fosse possível, eu acho que cada pai de família tinha que ter dentro da sua casa uma arma para se defender. Então, veja, nós precisamos defender cada vez mais a posse de arma e muitas pessoas entendem de forma equivocada, inclusive agora essa normativa que o Bolsonaro colocou, ele não está possibilitando você sair portando arma, não. Ali trouxe alguns requisitos para a posse, que é o direito de você ter na tua casa e no teu trabalho e se defender realmente da bandidagem, tornar menos burocrático isso. Mas claro, a gente tem que pensar assim, Rafael, nessa questão das leis, elas têm que ser mais rígidas, porque quem comete abuso com arma de fogo tem que ser punido de uma forma mais severa. Com certeza, bacana. Um dos pontos agora que está sendo muito conversado também é o pacote anticrime do Sérgio Moro, né? Ele apresentou um pacote com várias medidas. E uma das principais medidas é a prisão em segunda instância, para ficar isso bem claro, né? Porque é uma questão que foi debatido aí principalmente no STF no ano passado, prender o criminoso que esteja condenado em segunda instância. Qual que é a sua opinião sobre isso? É maravilhoso esse pacote do Bolsonaro, inclusive defendi ele em plenário aqui, porque com certeza irá demorar para ser aprovado esse pacote, porque muitos políticos são financiados por organizações criminosas, suas campanhas.
E é aí a hora da organização criminosa querer o troco, né? E barrar projetos bons como esse, que vai melhorar muito a segurança pública, né? Essa questão da prisão em segunda instância é uma coisa que eu defendo já, inclusive no meu livro, no meu primeiro livro de segurança pública, eu defendo o princípio da presunção de culpabilidade. Certo. Né? Porque nós temos muito no nosso direito constitucional a questão do princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição. Esses dois princípios, que são importantes, não estou falando para tirá-los da nossa Constituição, mas eles fazem com que os condenados fiquem a vida inteira, morram e não são realmente condenados de uma forma rígida, né? Porque o princípio do duplo grau de jurisdição faz com que os recursos vá subindo de instância o seu processo. Acaba gerando impunidade, né? Então o que eu defendo? A partir do momento que a pessoa foi condenada por um juízo de primeiro grau, e aí o ministro da Justiça vem falando que a prisão em segunda instância, que é um tribunal, já além de primeiro grau, tem um tribunal. Poxa, a pessoa tem que mudar isso. Aí nós temos que ter o princípio da presunção de culpabilidade. A pessoa tem o direito de se defender, mas ela tem que ser encarada como uma condenada. Legal, né? E fora isso também, esse pacote vai influenciar em 14 leis. Né? Leis importantes, como por exemplo, o início do regime fechado para crimes de corrupção. Então veja, tem polícia que não quer aprovar. Muita gente nessa questão, crimes praticados com arma de fogo. Regime fechado, inicial fechado, né? E nós temos criminalização do Caixa 2, muito importante, passar a criminalizar. Então, esse pacote do Moro vai influenciar em 3 searas: processo penal, direito penal e nas leis de crimes hediondos. E também consegue atacar nas frentes do crime comum até no crime do colarinho branco. Que é o financiador de muitos crimes aí. Né? O efeito cascata aí. Bom, acho que todo mundo sabe que você é policial federal, né? Você entrou na política em 2016, isso. Foi o vereador mais votado, né? Da capital. Agora, todo mundo acha que você entende muito de segurança pública por ser policial e tal, mas eu vi que você tem um livro sobre economia também, né? Sobre a questão de tributações e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse livro, qual que é a função dele, qual que é a missão dele. Eu escrevi 2 livros sobre segurança pública, um livro sobre economia e tributação, e agora em dia 14 de março, está sendo lançado o 4º livro, que é um romance policial. Ele chama Agente Federal, a saga de uma vida policial. Esse de economia é porque eu sou um apaixonado pela economia e administração. Eu tenho formação em direito, em fisioterapia, mas atuei na área da administração, na parte empresarial, fiz MBA em gestão empresarial, enfim, e sou um apaixonado. E acho que tudo passa pela nossa economia. Se a gente conseguir, e isso que eu estou também muito animado, né, com o nosso presidente Bolsonaro, que além da parte da segurança pública, eu vejo através do ministro Paulo Guedes uma cabeça pensante muito boa e uma equipe preparada para trazer medidas que irão melhorar a nossa economia, principalmente partindo da desoneração tributária. Com carta branca, né, para atuar de uma forma liberal, né, que nunca tivemos. Então, assim, no livro eu defendo várias coisas, né, comparando o Brasil com outros países que passaram o que a gente está passando, o que fizeram de diferente. Defendo essa questão da desoneração tributária. O Estado não pode ser totalmente dependente dos seus impostos para sobreviver. E isso faz com que haja menos fluxo, né, do dinheiro ali que circula no caixa, gera desemprego e aí forma um ciclo vicioso. Então nós precisamos estimular a produção, nós precisamos estimular o consumo, desonerando, fazendo com que o Estado ganhe na quantidade, mas que diminua seus tributos, mas que se ganhe na quantidade. Né? Fora isso, também eu falo ali da importância da gente desenxugar a máquina pública, né? Que é uma diminuir. Nós precisamos diminuir a máquina pública, né? E tornar ela mais eficiente através, por exemplo, da meritocracia. Sim. No ano passado a gente até teve a questão aí do aumento salarial, né, que foi uma questão que foi muito debatida aqui, a gente até esteve presente nas manifestações. E, para quem não sabe, o Salineiro votou contra esse aumento salarial dos vereadores, que é justamente isso que ele está falando, que é de diminuir as despesas da máquina pública. Né? Hoje o nosso Estado é muito pesado, quem paga isso é a iniciativa privada, afinal de contas o Estado não gera riqueza, então assim, acaba onerando muito os empresários. Aí pegando o gancho já desse assunto, o André também apresentou em relação à taxa do lixo, a sobretaxa do lixo, né?
que na verdade ia atingir os pequenos empresários, grandes geradores, por geração de lixo. Se o empresário produz e gera uma quantidade X de lixo, ele deveria pagar uma taxa extra para a prefeitura. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí também. Olha, nós nos preocupamos muito, né, quando eu apresentei esse projeto aí, junto com o vereador Ginolon também, porque irá afetar diretamente os pequenos e médios empresários. Porque a indústria, você pegar, por exemplo, um hospital, são grandes geradores de lixo, né? E nós defendemos que os grandes geradores, eles têm que ser encarados de uma forma diferente. Agora, não é justo que um pequeno empresário que mal tem condições de pagar o seu funcionário seja apenado com um aumento substantivo da sua coleta de lixo, porque ele vai ter que contratar uma empresa ambiental, para certificar para certificar a coleta, ele vai ter que pagar. E todo esse processo, até o descarte final, é de responsabilidade do empresário e não da empresa que ele contratou. Entendi. Isso é uma irregularidade. Então, a nossa proposta foi, numa lei que não passou aqui em regime de urgência, ainda não foi nesse caráter, ela visa aumentar esse quantitativo. Claro, nós somos a favor, eu sou a favor de se criar um incentivo para a coleta seletiva do lixo, né? Isso aí nós temos que ter esse caráter ambiental, essa preocupação ambiental, porque nós não podemos apenar o pequeno e médio empresário. E aí fica uma pergunta, né? Se o empresário vai passar a pagar para a sua coleta de lixo, o executivo vai rever o seu contrato com a Solurb, ele vai revisar esse contrato de licitação, porque a Solurb vai trabalhar menos. Vai ser revisto esse contrato? Fica a pergunta. Legal, interessante. Bom, pessoal, vou agora novamente agradecer o André. A gente já está estourando nosso tempo, eu combinei com ele que não ia tomar muito o tempo dele aí, mas foi bem bacana. Na verdade foi a primeira entrevista, o primeiro bate-papo na realidade que a gente está fazendo. Vamos convidar os outros vereadores, os outros parlamentares aqui do estado e de Campo Grande para estar conversando com a gente. André, brigadão, viu, pelos esclarecimentos. Vamos postar na página aí. Todo mundo que puder curtir o Endireita CG e compartilhar o vídeo, vai ser bem bacana. Considerações finais aí, André? Não, eu que agradeço. Volto a ressaltar, né, que é muito importante isso que você está fazendo, rapaz, essa preocupação com os parlamentares, com os representantes públicos, né? A gente tem que ter opinião, porque na verdade um parlamentar, por exemplo, quando vai no plenário e faz o seu voto, ele não deve votar de acordo apenas com aquilo que ele acha, mas ele tem que votar com aquilo que a população quer que ele faça, não é? Então, o guia tem que ser realmente a sua consciência, mas tem que ser ouvido realmente a voz popular. Legal, bacana. Valeu, pessoal. Obrigadão. Grande abraço.